Olá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Este é o Solada número 100. Chegamos até o 100, chegamos até o 100. É a parte sonora, o visual, depende de onde você olha da newsletter que você assina em solada.com.br. E eu sou, como sempre, eu sou o André Paz, e 46 pontos agora, uma pessoa tranquila. E estou sempre na companhia tranquila de Thiago Zuma, que já passou pelos 46 pontos e é uma pessoa Acho que tranquila também. estamos estacionados em 45, né, mas não tem É isso chance de aí, ninguém tranquilo, chegar. acabou, tipo, pra Já já continuar em não jogo. tem chance de ninguém que tá lá atrás chegar, assim. Na verdade, a grande tensão é para o sábado só e depois o fim de semana foi pródigo em tirar qualquer esperança que tinha de que o time poderia ganhar a Copa do Brasil, então a gente vai acabar o Campeonato Brasileiro, a gente vai cumprir aquela semifinal sem nenhuma esperança do tipo, o que vier é lucro e se não vier humilhação já tá bom demais. É, mas é o tipo de coisa que justamente nessa hora que pode dar pé, entende. É justamente nessa que pode dar pé, sabe, tipo, Mas não tem como dar pé, o time é ruim demais, o técnico é ruim demais, nada tá dando certo, sabe. Vai ser mais competitivo, mas tá muito abaixo, sabe, a diferença de nível técnico é muito grande. pagando um vale final da Copa do Brasil é um jogo só esse ano? Não, 2 jogos ainda, esse ano a partir do ano que vem que vai ser um jogo só. Ah, tá. Tá. Ah, mas igual fica Vai 4 ser jogos. termina o Campeonato Brasileiro no fim de semana e já é quarta e domingo semifinal, quarta e domingo final, É, não, tipo, tipo, playoff da NBA, tipo, já bem nesse esquema. Sempre lembrando, né, vai acabar a final da Copa do Brasil quase no Natal, né, pra lembrar a reta como que era o Campeonato Brasileiro dos anos 90, né, já exatamente. falando passava, né. Esta edição centenária, que nenhum dos 2 quer falar sobre o centenário dos seus clubes Não, que não, nem a pau, nem a pau. A maldição do centenário, caramba, tipo, é, maldição do nossa senhora, centenário. Para o maldição. Corinthians foi um centenário que foi não foi ruim, mas foi decepcionante. Que o time no Campeonato Paulista, o time abriu mão, né, fosse aquilo, né, o Corinthians teve um 2009 muito bom, né, e aí quando chegou em 2010 as esperanças para o centenário estavam muito altas. Só que o time de 2009 tinha sido desmontado e aquele senhor que era treinador da seleção brasileira, quando ele fala que não tem nenhuma chance do Ronaldo Fenômeno ir para a Copa do Mundo, o Ronaldo desencana, né. E Hum. no primeiro semestre de 2009, se o Brasil não tem nenhum centroavante fixo, o Ronaldo começa a levar a sério e se prepara e faz um primeiro semestre de altíssimo nível no Corinthians. E aí quando chega ali o Dunga vira e fala: "Não vou chamar o Ronaldo para a Copa", basicamente deixar claro isso. Aí o Ronaldo no segundo semestre afunda para o Corinthians lá, tipo, ninguém mais quer levar a sério. E aí 2010 o Ronaldo tá gordaço, fora de forma, não consegue entrar em forma nem chega a fazer acho que lipoaspiração pra ver se em algum momento entra em forma. Mas o time completamente fora de forma, aí cai eliminado na Libertadores para o Flamengo, no Campeonato Paulista cai na fase de classificação do Campeonato Paulista. Por que não leva a sério o campeonato, sabe, fica só focando na Libertadores, ele faz a melhor campanha da primeira fase da Libertadores, mas é eliminado pelo Flamengo. Ganhando o segundo jogo aqui, mas eliminado pelo gol fora de casa, e aí vai disputar o Campeonato Brasileiro, que o Campeonato Brasileiro tem um momento que o time parece que vai ganhar fácil o Campeonato Brasileiro, aí o time afunda com a Adilson Batista, assim, de técnico, e tem umas 8 rodadas que o time perde um monte de jogo e o resto dos times meio que aproximam, quando entra o seu Adenor, assume o time na reta final ali, já tá naquele o campeonato já tá equilibrado e o Adenor consegue fazer aquela lógica do tipo, não ganha nenhuma partida fora de casa, mas não perde nenhuma também, mas os empates fora de casa é o que é suficiente para os outros times passarem. E Empatia. aí na última rodada o time passa uma vergonha desgraçada, que chega com chance de título na última rodada, precisava ganhar o jogo e torcer para o Fluminense perder, e o Corinthians pega o Goiás, que ia disputar uma final do Sul-Americana, e o Goiás bota o time júnior pra jogar. E o Corinthians não consegue ganhar do time júnior do Goiás na última rodada. E aí acaba não só não sendo perdendo o título, como caindo pra terceiro, porque o Cruzeiro ganha na última rodada e passa o Corinthians.
Então, e o fato do Corinthians terminar em terceiro, bota o Corinthians para disputar a pré-Libertadores de 2011, que vai ser a eliminação para o Tolima, aquela vergonha desgraçada. O Centenário termina bem zoado, assim. Mas eu lembro que aquela e que depois vira totalmente o fio, vai virar, tipo, como é que é? Você apaga o Tolimaço. É, porque apaga o Tolimaço, porque depois o Tolima vira que tá tudo errado, né, e manda embora Roberto Carlos, Ronaldo se aposenta, sai os cara que não tava ninguém querendo levar a sério, sai, e aí fica num ano de 2011 que é um ano de altos e baixos, 2011, mas o time dá uma arrancada inicial no Campeonato Brasileiro que é suficiente pra ir trotando e chegar com o título no final. E aí em 2012 o time se acerta pra ganhar a Libertadores, o Mundial. Eu estava lembrando aqui, do outro lado da história, é o Grêmio escapa do rebaixamento em 2003, e eu fui pegar o elenco desse ano, o elenco do Grêmio daquele ano, e é o fino da bola, né, um elenco, assim, tipo, é daqueles, assim, que você olha e fala: "Rapaz", assim, ó, como é que é? Eu estava lembrando aqui, colando do Transfermarkt. Vai ter Felipe Balói, o Panamenho, o zagueiro Felipe Balói. Balói, né, É um time muito carisma. Derlei goleiro, Dário Martini, Pitol, Polga, Balói, daí tem Roger, Gilberto, tem um nome que eu vou segurar aqui, Anderson Lima, Gavião, Amaral, Leanderson, Jorge Muth no meio-campo, tipo assim, Jorge, pô, é umas invenções muito boas, assim. Finado Rodrigo Fabre, como é que é? Luiz Mário, Christian, e aí Luiz 3 Mário, nomes aqui. Primeiro, Cláudio Pitbull, tá? Glorioso Cláudio Pitbull. Caio Ribeiro, como é que é? Tipo, terrível, 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 terrível. Caio Ribeiro, Assim, assim, ó, terrível, terrível. E o lateral, como é que é? Jorge Lucas, tá? Tipo, Jorge isso, Lucas. assim, ó. Só, Quem tipo que era assim, técnico? Quem que foi técnico? Quase foi o Adilson que salvou, né, eu acho que foi disso que salvou, acho que foi disso que Adilson que salvou. salvou. E mas o que eu acho mais legal, tipo, o glorioso Jorge Lucas, entende? Tipo assim, isso era Em muito 2003 o Tite tinha saído do Grêmio, né, eu acho que é campeão em tipo, 2001 da Copa do Brasil, daí na Libertadores ano seguinte, que é quando vai até mais ou menos e depois derrapa. 2003 ele estava no São Caetano, então Pode ser. Mas eu dou muita risada porque eu dou muita risada porque o grande Jorge Lucas, tipo, faz como que é, saudades de estar na beira do Olímpico e gritar: "Solta o X-Wing!" E aí, tipo, era muita fofo. E só para não perder a data, podcast gravado na quarta-feira, 26 de novembro, 20 anos da Batalha dos Aflitos. Que todo mundo, como é que é, com o jogo todo mais maluco da história, o jogo mais os jogos mais malucos da história do futebol mundial, eu diria. antes da gente entrar nos AC/DCs, eu estava rindo porque estava o pessoal ontem o Grêmio fez uma cerimônia, levou os campeões para dar uma volta olímpica 20 anos depois, e o que eu acho mais divertido não é nem o áudio, todo mundo sempre lembra do "inacreditável", a narração do Pedro Ernesto e tal. E eu adoro um áudio de uma rádio de Pernambuco, que pra mim é tipo: "Mas não pode". Agora ganhou campeão, agora ganhou campeão", tipo, e tipo, os caras possessos com o resultado. A gente sempre sabe aquele momento, tipo assim, sempre fica com a história pelo lado do vencedor, entende. E esse tudo bem, que esse depois do sufoco, é o lado do derrotado. Eu acho aquele áudio uma pérola, entende, tipo: "Agora é campeão, agora é campeão. Ah, como isso? Não pode, como é que tomou?" Mas eu lembro de toda aquela tarde, eu lembro de toda aquela tarde. Foi aqui, como é que é, em homenagem, aquele dia eu fui pra Guete, aquele dia eu fui pra avenida lá comemorar, tipo: vai comemorar e tal". E estava 40 segundos que mudaram a carreira de Mano Menezes. e que mudaram a carreira de Undershow, tipo, improve Show. to prove. Tipo, acho que o Mano Menezes estava ali, tipo, ok, mas pra mim é mais um improve to prove, entende? Tipo, Se o Mano porque se o Grêmio não sobe ali, perde, aquele gol entra, aquele pênalti entra, o Mano acabou a carreira ali. não, acaba a carreira, acaba o time, não, a história seria outra, entende? Tu não sobe. E o Exatamente. que pouca gente lembra, deixa eu até pegar uma coisa aqui, deixa eu até pegar uma coisa pra eu não errar a tabela, série B.
2005, e uma coisa que pouca gente lembra, deixa eu pegar e clonar aqui, é que aqueles, como é que é, a fase final era um quadrangular. É, quadrangular final, né. Pouca gente lembra, mas tá aqui os 12 pontos. O Grêmio, isso aí. O o Grêmio faz um jogo com a Portuguesa de 2-2 no Olímpico, o Grêmio tá perdendo de 2-0. E o Mano, acho que se não me falha a memória, é o jogo que o Mano não quer escalar o Anderson, depois coloca e o Grêmio empata. Se o Grêmio ganha esse jogo da Portuguesa, a Batalha dos Aflitos não precisava existir, tu entende? Tipo, era tipo, entrava com teria entrado com, como é que é? Teria entrado com outro clima, porque o Náutico não podia ganhar, então, tipo, a história era outra, entende? Tipo, era totalmente, tipo, uma vida muito mais tranquila. Mas maldito 2-2, esse 2-2 eu estava. Esse 2-2 eu lembro, tipo, como é que é? Podia ter ganho aquele jogo, mas não. Assim, ó, auge dos Mano Menezes. E só para não esquecer, fazendo a ponte com uma coisa legal, hã lembrei de Goethe, lembrei que na Goethe está a estátua de Pedro Rocha, a única das 3 estátuas de um jogador em Porto Alegre que é bem feita. Por quê? Porque é o pai que fez a estátua. Essa como é que é, trivia do futebol gaúcho. Você tem 3 estátuas para 3 jogadores em Porto Alegre, a da Hebe Camargo na arena, tem a do Fernandão e tem a do Pedro Rocha. Por que que a do Pedro Rocha é a mais bonita de todas? Porque o pai mandou fazer, ponto, tipo assim, sai aquele zelo, tipo assim. Feito com carinho, né. E o Pedro Rocha que é artilheiro do Remo, né. Então foi divertidíssimo o acesso do Remo, aquela correria e confusão, a galera entrando em campo fazendo correria. E sempre lembrando que o Remo tem a torcida que a gente já mencionou, a Remo War, a gloriosa torcida que é Remo e Manowar. Tipo, Abraço pra Remora ali. Remo War é muito a fuder. Tipo, não gosto de Manowar, mas tipo, ok, tipo, Remo War. Parece que tem a Remetal, uma coisa assim, que é uma torcida de metal. Mas a Remo War pra mim é como é que é? Com toda homenagem ao pessoal do clube do Remo. Isso lembra do Monty Python quando tem o Vida de Brian, quando eles estão correndo e cai a cabaça. "Ah, os filhos da sandália, os filhos da cabaça", entende? Tipo, é a segmentação da segmentação da segmentação. Mas é muito legal quando você tem, né, porque o futebol do Pará é um futebol que é autocentrado, né, cara, então eles não são aqueles times que, tipo, no Nordeste é muito normal que você torce para o time da cidade, torce para um outro time do Rio, São Paulo, principalmente do Rio de Janeiro. No Pará eles torcem para os times de lá. Perguntar para o Remo, Luz, Paysandu, eles torcem para esses times, não torcem para o Flamengo, não torcem pra Vasco, não torcem pra nada. Então, eles têm isso, aí quando consegue um acesso a um time desse e volta pra primeira divisão, pra eles é uma puta festa. Não, não, eu tô torcendo, como é que é? Acho Ano que que outro vem estado que tem isso daí bastante é o Rio Grande do Norte, assim. Porque mesmo na Bahia, você vai na Bahia, normalmente os caras têm 2 times, sabe, o Bahia e Vitória, eles dividem o Bahia e Vitória com outro time. Pernambuco não tanto, mas agora Rio Grande do Norte e Pará, que não tem times tradicionais de disputa, mas que se fecha neles. nunca tiveram, eles exatamente, eles se fecham neles, assim, estão nem Não, aí. não, vai ser divertido a Série A ano que vem, porque a gente vai ter Remo e vai ter o Mirassol, então, tipo assim, Mirassol, que é o projeto de futebol que deu certo, né, disputou um baita campeonato brasileiro. agora Reza a lenda que o Corinthians tá desesperado pra trazer o Paulinho pra ser o Paulinho que é o diretor técnico, né, do é o cara que é do Mirassol. Moneyball do Mirassol. PQ Paulinho, né. O O cara Corinthians que tá desesperado pra trazer ele pra ser o diretor de futebol ano que vem, mas, enfim, eu não quero falar de política do Corinthians, que é não, 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 é o desesperador. episódio 100, é legal pra caramba, como é que é? Não, como é que é? Episódio número 100. Episódio número 100, depois de meia hora, episódio número 100, Avalone, o episódio número 100. E como é que no pique, exatamente. Muito, como é que é? Antes de tudo, a gente diz assim: "Muito obrigado às pessoas que estão aqui". Nossa, como é que é? Já evoluímos de uma Kombi, agora somos um ônibus de ouvintes, então, tipo assim, como é que é? Um ônibus de Micro-ônibus pra ônibus, né. Não, tem alguns episódios que a gente tá bastante gente ouviu o episódio da Alice in Chains, assim. o episódio do Alice in Chains é uma grata surpresa, é uma grata surpresa. Exatamente. E também coisas como é que é, esse é o momento que você está vendo a gente discutir a audiência do seu lado ao vivo. E coisas engraçadas como o episódio do Melhora, tipo, Hum. episódio, tipo assim, pô, tipo, a gente achou: "Tá, não, vai pegar o melhor".
Tipo, Né. ninguém nem aí para o Melhora, tipo, então, engraçado isso, coisas Eu como é não que vi como foi no YouTube o episódio do Monsters, né, mas o episódio dos elencos ali no Spotify não foi das melhores, assim, né. Agora o do Alice in Chains tá não, 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 faz ainda continua engrenando ali. ah, quem Tá tá pra chegar pra ser o nosso episódio mais ouvido de todos os tempos. exatamente, a garrafa ao mar do Alice in Chains. Só pra gente não esquecer, isso é uma coisa que a gente acabou nem colocando na pauta, mas assim, só pra fechar o ponto, na semana passada a gente falou que cogitou a história do Angra, e daí agora aquele momento, o Angra me ajuda a te ajudar, entende? Tipo assim, que a gente não como é que é? Sim, né, cara, as coisas podem dar tudo errado, né. A grande questão é, você pediu pra atrasar uma semana o seu anúncio pra você poder anunciar junto. Aí você faz o anúncio e tem uma sequência de mini anúncios que deixam o seu primeiro anúncio completamente sem sentido, não sei se sem sentido, mas menor, assim, sabe, que disputam a atenção do seu anúncio principal, poxa, você não sabia, tudo aconteceu. Pode ser que de repente o Fábio Leone falar: "Não quero mais continuar na banda", eles não soubessem disso, mas aparentemente já sabiam, né. Não pode ser, a coisa não estava encaminhada para o Alírio entrar na banda, sem saber que o Fabelione ia sair. Dá pra ter resolvido tudo isso no fim de semana, eu acho. É que eu acho que, tipo assim, acho que, sabe, dá pra fazer melhor encadeado, tipo, a matéria que não era pra ter sido publicada, que é publicada, então, tipo assim, poxa, essa é uma matéria, tipo, é de Não, eles soltaram, assim, eu recebi um release na segunda-feira à tarde, que era o release que eles tinham que ter mandado no sábado, 13h. Era o release falando da reunião, falando que ia ser despedida do Fabelione, falando que ia ser a estreia do Alírio. Era isso que eu devia ter feito no sábado à tarde. exatamente. Todos os fatos estavam ali dados pra você, sabe, tipo, não tipo, vai ser reunião com o Angra, e que vai ter o Fabelione, vai Fabelione sair da banda, opa, vai ser despedida do Fabelione, oh, e o Alírio vai estar na banda. É, o Alírio vai cantar, mas o Alírio entrou na banda, ele não entrou na banda. Não, a ideia é aquilo que a Foi gente uma coisa que a gente tinha comentado em grupos, a gente tinha comentado entre nós também. Tá, daí a banda falou: "Ó, a gente vai parar e fazer um hiato", tipo, a banda tá fazendo show até meses atrás. fez até agosto, assim, agosto, o hiato, é que assim, o que se tem até agora é que tem esse hiato desde agosto. E ninguém sabe, se ainda não tá anunciado, se esse evento do Bangers vai ser uma coisa única ou se eles vão fazer outros shows dessa reunião. Parece que vai ser uma coisa única dessa participação do Aquiles, do Edu e do Kiko Loureiro com a banda. Aí não tá muito certo de quando, que eles vão fazer primeiro com a Lírio, se eles vão sair em turnê com a Lírio celebrando o Rebirth, 25 anos de Rebirth, se eles vão entrar em estúdio e só vão voltar a fazer show de novo em 2027. Ainda não está muito claro o que vai acontecer posteriormente. Essa quebra desse ato agora é por causa de um evento especial. E eu acho que é legal que eles façam esse evento especial no Bangers. Eu cobri o show deles no Summer Breeze ainda de 2024. E uma das coisas que eu falei é: "Pô, é uma banda brasileira tocando no palco principal de um festival de metal brasileiro". Eles fizeram um show que era o show deles básico, que eu inclusive eu tinha visto um show deles no Sesc Pompeia que tinha sido igual o show deles. Eu falei: "Pô, você toca no Sesc Pompeia, faz no Sesc Belenzinho, você vai no Sesc Belenzinho, depois você vai tocar no Summer Breeze, você faz o mesmo show nos 2, cara", Você sabe, você é tipo, headli você tem é o um show não destaque. era headliner, mas você estava, tipo, no palco principal, sabe, foi 3 meses de diferença, então, uma coisa assim, sabe, tipo, dá aquele cuidado de você estar fazendo um show na sua casa para o seu público. E aí agora é isso, eles estão fazendo um show de tamanho. Eu assim, eu confesso que eu pessoalmente, talvez por ter vivido muito perto da banda nessa época do Rebirth, não me parece uma coisa tão grande essa volta de formação do Rebirth. Mas pela repercussão que eu vejo de muita gente, é grande. Tem muita gente que não viu o Edu com o Angra, o Rebirth é o disco mais vendido do Angra, pra muita gente foi o disco de infância, sabe, o Rebirth, o disco quando estava começando a curtir rock, era o disco que tinha saído, que levou, porque o Rebirth tocou em rádio, tocou em tudo. Então assim, pra muita gente é quase como foi a volta do Bruce Dickinson pra Iron Maiden, assim. Eu vi o Fear of the Dark quando era criança, agora eu tô finalmente vendo o Bruce cantar Fear of the Dark, essa coisa assim. Acho que vai ter uma questão, apesar de o Edu estar ali perto o tempo todo.
Mas é importante, assim. Espero que o show seja um show que todas essas confusões no anúncio, na hora do show, seja um show que flua muito bem, ensaiado, seja aquela confusão de 40 minutos de troca de palco, todo mundo sentado lá no headline, abraço. Aí tem que fazer como tem hora pra acabar o show lá, tipo, o show fica menor, porque não deu tempo de tocar tudo, porque atrasou. Na hora tudo flua direitinho pra não ser problemas. Eu também não sei, eu também uma coisa que eu não entendi, posso estar errando feio, eu também não entendi se o Alírio para com as outras coisas que ele tinha, que ele tocava na Europa, então Aí ele assim, eu acho que vai colocar tudo junto, né, porque ninguém consegue hoje ter uma vida viver de música com uma banda. Sabe, você tem que ter outros tipos, pode ter várias bandas e você vai encaixando, sabe, mas com uma banda só é muito difícil, sabe, a banda tem que fazer 200 shows por ano e é um ritmo pesado que uma banda fazer e eu vou dizer que nem é que é um ritmo pesado, acho que a banda até faz. Agora se tem demanda no mundo inteiro pra você fazer 200 shows por ano, hum, um público que vá ver e vai comprar seu merchandising, porque não é só pagar o ingresso, né, são outros 500. Então assim, às vezes o cara vai manter todos os outros projetos dele e encaixar com o Angra. eu acho que vira muito mais não reduzindo, mas, né, a impressão que eu tenho que é um Angra que vai viver muito mais, tipo: "Ah, olha, deu pé, encaixou aqui, Eu não sei pode vir para todo especular, mundo". mas eu não sei especular quanto a isso, acho que é difícil dizer. Acho que o Angra depende muito de assim, ele tá vivendo muito bem, porque parece que o Paulo Barón meio que botou ordem na casa, na questão de turnê, de vender shows mais lucrativos pra banda, parar de tocar menos, mas cada show rende muito mais pra banda. Parece que ele tá fazendo isso. De repente com a Lírio ele vai manter essa lógica, e eu acho que para o Angra é muito mais importante lançar um disco que tem alguns hits, que faça com que a galera queira ver, do que necessariamente viver o passado ali. Eu acho que o Angra precisa dessa renovada, precisa lançar um disco que talvez resgate o Angra mais do passado, que eu acho que os últimos discos do Angra estavam muito progressivos, assim, que não é um problema musicalmente pra quem gosta, mas eu acho que às vezes não estava tendo esses discos do Angra, eu sinto que não estava tendo uma certa conexão com o público. Acho que o Angra precisa voltar a ter essa conexão com o público. Tá bom, Mas enfim, eu vi poucos shows também, é a impressão que eu tô vendo de longe, de repente pode estar mas bem, não sei. agora a impressão muito outra coisa que também impressão posso estar rateando na história, é que é um Angra que encontrou um vocalista que vai poder, não digo ser o André Matos cover, mas que tá mais perto do André Matos, entende? Tipo, talvez Pode ser, seria ele. pode ser. Seja acho que tem isso também, porque o Lione ele tem uma personalidade muito própria, e eu acho que isso é uma coisa ruim pra uma banda que teve 2 vocalistas muito icônicos. E aí, assim, se o Fábio Lione tivesse lançado um disco com a força do Rebirth, do Temple of Shadows, como o Edu fez, e aí fez com que a comparação com o André Matos ficasse uma coisa de foi viúva, mais ou menos assim, o Bruce chega, lança o The Number of the Beast e o pessoal fala: "Ai, já tá todo mundo lá, pô, beleza, não dá pra você reclamar, não tem mais o Paul Diano". Exatamente. Então, não sei, você vê se impõe, essa nova geração se impõe. Do Fabio a sensação que eu tive foi que nunca se impôs, sabe, tipo, ele foi um cara que entrou como tampão, era um vocalista muito conhecido, só que era um vocalista muito carismático não diria, mas ele é muito característico e ele tem uma característica bem diferente do Edu e do André. E isso faz com que talvez não gere uma conexão das pessoas que foram fãs do André Matos, as pessoas que foram fãs do Edu, com o Fábio. E talvez o Alírio consiga fazer essa conexão melhor. Bom, Eu acho que pra mim vamos vai ver. ser muito por aí. Eu estava lembrando aqui como é que é do Cycles of Pain, que é de quando finalmente começa a se encontrar, aí é beleza, acabou, valeu, acabou a história. Não sei se começa a encontrar, né, porque, os discos do Angra ali, eu não acho que os discos do Angra com o Fabio foram ruins necessariamente, mas acho que vamos ver como que isso desenrola, né. Nós vamos porque a gente tá como é que é, estamos a 20 minutos, desviando Quase meia hora. desviando, a gente ficou foi. Como é que é, a gente não nós não tínhamos falado do AC/DC, a gente tinha passado, só falou do show, comentou,
Mas, esse é o ano de 2025 é um ano que a gente começa a olhar, e vai lembrar que é o ano que o AC/DC completa, como é que é, 50 anos do seu seus 2 primeiros discos, que na verdade a gente brinca, eu estava provocando o Thiago no começo da história, como é que é, 2 primeiros discos, mas que não são o primeiro disco, mas tipo, só lá na Austrália, mas como na Austrália é outro mundo, então para o resto do mundo não é o primeiro disco. É, não, que a gente brincou, né, que episódio especial a gente faz para o centenário? Vamos pegar 2 discos de 50 anos, Exatamente, e de uma mesma banda. e da Hã, mesma banda de 2 discos de 50 anos da mesma banda. A gente podia ter feito isso com Rush, né, mas a gente não pensou isso. não, mas a gente esperou para os vovozinhos. É, eles já E eu brincar contigo, tipo, são 2 e é uma coisa muito engraçada, porque agora uma outra como é que é, no episódio 100 a gente revela as coisas do passado. Que até pra poder escutar e fazer a playlist, o Thiago fez toda a playlist bonitinha do Tidal, eu usei a tua cola visual e fiz a minha no iTunes, tipo é, não, e depois eu até arrumei a playlist, porque tem algumas no Backtracks, né, que assim, a gente vai falar do High Voltage, a versão australiana do High Voltage e do TNT, que são 2 discos que só saíram na Austrália. O High Voltage depois sai um High Voltage, uma versão internacional do High Voltage, mas que é em 76. E só que essas músicas foram o AC/DC acabou lançando, a maior parte delas de forma sortidas em outros discos, seja no High Voltage internacional, seja no Jailbreak. E algumas dessas faixas uma dessas faixas só saiu no Bonfire, que foi aquela caixa que a banda lançou em homenagem a Bon Scott, e outras que só saíram no Backtracks. E aí quando eu estava vasculhando as faixas do Backtracks, eu descobri que tem músicas do Backtracks que têm as versões originais australianas, porque tem micro diferenças nas músicas que saíram no High Voltage internacional para as músicas que estão no TNT australiano. Bem assim, coisinhas que 15 segundos a mais, um fade começa antes, uma guitarrinha diferente ali que mexeram na mixagem. Nada que descaracterize, mas que se vocês que dá pra procurar deixar mais preciso, assim. mas eu ia brincar contigo, como é que é, da ideia assim, desamarrando o nó clássico. O primeiro disco é o High Voltage, o segundo é o TNT, mas na Uhum. verdade o repertório do High Voltage internacional é quase todo o TNT. É tipo, Isso, é. é o nó da coisa. É, faz sentido pela questão, assim, que o High Vol assim, que aconteceu, né, o High Voltage, tem um cara muito gênio na história do AC/DC que chama Chris Gilbey. Ele era um inglês que começou a ser A&R na Albert Records, né, que era a gravadora do Ted Albert, que era um australiano ali, e ele acabou fazendo o marketing da banda. Esse cara só foi responsável por fazer esse raiozinho no meio do AC/DC, só isso ele fez. Então, assim, tipo, puta ideia genial, né, que gera uma identidade monstruosa pra banda. E aí, né, e ele que falou, né: "Pô, primeiro disco da banda que chama AC/DC tem que chamar High Voltage". E a banda não tinha uma música chamada High Voltage nada, assim, né, a banda já beleza, o primeiro disco vai chamar High Voltage e eles vão lá e pegam as músicas que eles estavam algumas a as músicas que eles tocavam ao vivo, juntam com algumas outras músicas, botam cover aqui. Eles tocavam mais covers do que músicas próprias ao vivo nessa época, e lança o primeiro disco. E aí a gente vai falar, né, o High Voltage, o primeiro disco foi lançado em 17 de fevereiro de 75, não era o primeiro lançamento do AC/DC, que o primeiro lançamento que o AC/DC lançou foi em julho de 74, um single, com o Dave Evans cantando ainda, que é o Can I Sit Next to You Girl, que é uma música que vai ser regravada no TNT. Mas É, é, essa confusão que são os 2 discos. essa confusão, porque as coisas estavam muito fluindo, estavam muito andando, assim. E a banda que grava esse single ali, só tem o Angus Young e o Malcolm Young, né, a banda, assim, o George Young que tocou baixo lá, fazendo a produção, o George Young, que é o irmão mais velho do Angus e do Malcolm, e que tem uma história musical que é muito importante, né, porque ele e o Harry Vanda, que são os 2 produtores do AC/DC, eles vão ser os caras que vão ter participado do Easy Beats. O Easy Beats é uma banda da Austrália que chega a fazer sucesso mundial. Só que os contratos assinados foram tão toscos que eles não ganharam um centavo com isso. Então quando eles voltam pra Austrália, completamente
putos de que deu tudo errado em carreira na excursão inglesa, estão voltando duros pra lá. Eles meio que abandonam essa vida musical de tipo de banda, vão virar 2 hitmakers australianos, porque eles vão escrever um monte de hit nas pra outros artistas na Austrália. E o George Young, quando percebe que os irmãos ali têm certo talento, estão tocando uma banda, ele pega debaixo d'asa e fala assim: "Né, vou conduzir a carreira de vocês para que vocês não sejam explorados e aconteça o mesmo que aconteceu com a gente". Então o George Young meio que protege os 2 irmãos que novinhos, assim, sabe. Tipo, mal tinha feito 18 anos nessa época do single, o Malcolm Young 20. Então eram 2 molequinhos mesmo e molequinho no sentido 2 anãozinho também, que eram 2 Também. baixinhos pra caramba, assim, baixinho mal encarado. Então, George controla isso da banda, né, vai ser importante para AC/DC esse caminho. Esse primeiro ano de 75, que é o ano que o AC/DC tá se firmando na Austrália, ele tá sendo muito protegido pelo George Young, vai ter trocas de empresários, trocas de músicos, a coisa vai bem desse jeito. E que depois vai gerar uma das bandas que melhor sabe se vender na história, tipo, tá aqui o Forno. Estava olhando aqui, eu tô olhando para o lado e pra segunda tela. Dá pra gente dizer que o High Voltage é um disco muito mais quase blues do que rock. Dá pra gente olhar Então, é isso, né, que eu acho que o High Voltage primeiro assim, né, a gente tá o Bon Scott tinha acabado de entrar na banda. O Bon Scott entra na Agora foi. banda ali para o meio de 74, final de 74, porque o Bon Scott é outro cara que tinha uma história já, né, o Bon Scott ele tinha tido 2 grandes chances de fazer sucesso na vida, que tinha sido com o Valentines, que foi uma primeira banda que era meio que uma boy band de pop australiana, assim, no segunda metade dos anos 60, tem 3, 4 anos de singles que conseguem repercussão. E depois ele tem uma segunda chance com uma banda que chama Fraternity, que tem uma pegada muito mais rock psicodélico, né, dos anos 70. E as 2 chances estão errado. Então o Bon Scott, quando ele vai para o AC/DC ali no final de 74, ele já tem 27, 28, já tem 27 para 28 anos de idade, já é bem mais velho com essa banda, o Malcolm, que é o mais velho dos outros da banda na época, tinha 22 só, 21 para 22. Os caras eles se referem ao Bon Scott como velho, mas o Bon Scott tem aquela pegada tipo: "Vou fazer isso dar certo", sabe. O Bon Scott vinha de estava tentando fazer outras bandas funcionarem, o AC/DC é meio de Sydney, e o Bon Scott era de Adelaide, e aí o Scott estava tentando em Adelaide fazer a coisa dar certo, só que depois que o Fraternity deu errado, ele começa a se afundar cada vez mais em drogas, cada vez mais em álcool. E em 74, pouco antes dessa entrada nesse AC/DC, o Bon Scott vai sofrer um acidente seríssimo de moto, que ele chega a morrer, fica 3 dias em coma pra morrer mesmo, mas consegue escapar. E quando o AC/DC vai tocar em Adelaide, o AC/DC já tá bravo com o Dave Evans já tá sentindo que a banda tá meio que escanteando ele ali. Dave Evans, o primeiro vocalista do AC/DC. O A banda faz um show e depois vai fazer uma jam e falam pra ele: "Ó, o Bon Scott é um vocal que vocês precisam, sabe, esse velho que tá tudo quebrado", sabe, porque estava de bengala, sabe, essas coisas assim. "Esse velho tudo quebrado é o cara que a gente precisa", assim, né. E essa jam aparentemente funciona, vai bem, eles ficam: "Ó, não, beleza, gostamos do cara", mas eles voltam pra Sydney e deixam ele no escuro ali, né, sem dizer se vai entrar, se não vai entrar. E aí só depois de algum tempo que eles vão tocar de novo em Adelaide, e aí o Dave Evans não pode, assim, eles já estão numa fase que eles estão muito bravos com o primeiro empresário da banda, porque o dinheiro não tá entrando do jeito que eles queriam, o George Yami já tá falando: "Vocês têm que trocar de empresário, esse cara não tá pegando direito, não tá trabalhando direito com vocês". E aí o Dave Evans era o cara que comprava a maior parte das brigas com o empresário em nome do resto da banda, e aí, tipo, na hora que o empresário sai, eles: "Mas beleza, agora fica cobrando briga com ele", né. Então rola sempre uns estresse, assim, aí o Dave Evans não quer participar do show, porque não tá ganhando dinheiro nenhum, ele chama o Bon Scott pra fazer um show, o Bon Scott faz um show todo improvisado ali, eles acham: "Pô, legal esse cara", e aí eles fazem a proposta, Bon Scott vai de Adelaide até Sydney pra se juntar com a banda, isso setembro de 74.
Isso é Foi implemento bem bom. A gente até usou essa frase antes, essa expressão antes. Mas que o Bon Scott é o por mais que depois a gente vai ter outra lembrança, o Bon Scott é um carisma, entende? Tipo assim, não que o resto da banda não tenha essas qualidades, mas tipo, cara, então, era diferente. é isso. E nessa primeira fase ainda, né, até ali, o AC/DC não sabia muito bem o que que eles queriam ser, se eles queriam ser um Rolling Stones da vida, se eles iam ser uma banda meio glam à la T-Rex, assim, e se eles vão ser mais standard blues mesmo, então eles estavam meio perdidos quanto à sonoridade do que eles queriam ser. A ideia de todo mundo teve um momento que a ideia era todo mundo usar uma roupa chamativa, que depois falou: "Deixa o Angus Young que ele é baixinho de colegial, fica engraçado, o resto não funciona para o resto". Meio que assim, por isso que o Angus fica de colegial ali. Mas assim, eles vão fazer você pega o no High Voltage, é claro que eles ainda não têm essa ideia de como que eles vão soar. E uma das coisas que é muito referência disso é assim, tipo, o disco, a formação do disco, em teoria, tem o Rob Bailey tocando baixo e o Peter Clark tocando bateria. Só que o Peter Clark não toca nenhuma música na bateria, só toca uma música na bateria, o Peter Clark já divide o baixo, o Rob Bailey já divide o baixo com o George Young em algumas músicas. E eles saem logo depois. O disco é lançado e basicamente a banda já tá meio ciente de que com esses 2 não vai dar certo. Começa a fazer shows com o George Young tocando baixo e outras pessoas tocando bateria. Então fica muito assim, fica muito variando até eles achar a formação que vai gravar o TNT. Mas isso aconteceu fica claro, assim, tipo, a banda tanto não sabia o que ia fazer, que o primeiro single que a banda lança desse disco é a Love Song Aldini, que Talvez tem seja a música absolutamente menos nada a ver com esse esquecida disco. do disco todo. A menos AC/DC do disco todo, assim, é uma música de 5 minutos que quase progressiva, né, começa 2 sessões apocalípticas antes de entrar e quando entra o vocal, quase uma balada Paul McCartneyesca, assim, sabe. Tu pega uma banda, como é que é, exalando energia, hã, transbordando energia, e tu vai ver a banda com uma música calma, tipo, Isso, porque foi a ideia que o George Young tinha na hora, assim: "Vamos lançar uma música mais épica na linha de uma outra música", que era a música do Steve Wright, que era o vocal do Easy Beats, se não me engano, Steve Wright, o vocal do Easy Beats. Chamava Ivy, que estava fazendo sucesso lá, vai ser nessa mesma linha, essa música vai fazer sucesso, tal, 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 tal. Inclusive eles chegaram a cogitar o Steve Wright pra ser vocalista da banda, mas o Steve Wright não quis, porque o Steve Wright estava em ascendência na carreira, falou assim: "Não, não vou pra uma banda de iniciantes agora". Aí, é o que aconteceu, as rádios pegaram aquilo pra receber e falaram: "Puta música chata, o que que é o lado B?". O lado B era o cover da Baby Please Don't Go. E aí eles viram o lado e a Baby Please Don't Go faz um sucesso, acaba fazendo su acaba virando o single de verdade, o lado B acaba chamando mais atenção, as rádios começam a tocar o lado B e isso dá tração. Esse single foi lançado no mesmo dia que saiu o High Voltage, então assim, eles lançaram o single no mesmo dia que eles lançaram o disco novo. E a Baby Please Don't Go tem uma característica muito própria dela, que assim, ela não ela é ela foi eles aceleraram a fita. E aí você começa a entender como a banda não estava formada ainda. A gravação foi mais devagar do que a gente ouve, deixaram mais rápido. Você vê que o vocal tá um pouco mais agudo, a bateria tá mais rápida, porque eles não tinham ainda uma sessão rítmica que conseguisse dar essa velocidade pra eles. Vai ser uma velocidade que vai ser essencial para esse AC/DC ter sucesso, dar aquela intensidade. Pra fazer a Baby Please Don't Go fazer ficar parecida com isso, precisou acelerar a fita. E na maior parte do tempo você pega She's Got Balls, Little Lover, são músicas que tem aquela levada mais blues e mais arrastadinha de certa forma, assim, né. porque é muito engraçado que a gente tá aqui voltando, a gente vai fazer, sem fazer um faixa a faixa, só olhando como é que é, abre com Baby Please Don't Go, depois tem She's Got Balls e Little Lover, que essas 2, a 2 e a 3, She's Got Balls e Little Lover, são as únicas que vão para o High Voltage internacional. É Uhum. quase como se fosse assim, é as 2 que ficam aqui. Aí Uhum. depois tem Stick Around, Soul Aham. Stripper, You Ain't Got a Hold on Me. Dessas 2, assim, só a She's Got Balls e Little Lovers são as primeiras contribuições líricas do Bon Scott pra banda, e são inspiradas na esposa que que largou o Bon Scott, que fez basicamente o Bon Scott se decidir pra entrar no AC/DC, né, que é a Irene, que era a esposa que ele tinha lá.
e que larga ele depois do acidente, fala: "Não tá dando pra lidar mais com esse cara", e que é basicamente o chute na bunda que ele precisava pra aceitar ir pra Sydney pra se juntar ao AC/DC. Mas elas têm uma pegada que é aquela pegada do AC/DC mais bluesy, que o Exato. AC/DC mantém até hoje, mas que naquela época era talvez a única coisa que pareça mais lá, né. Então vai ter os vocalzinhos, os gang vocals, ó, "She's got", sabe, tipo, É, exatamente. Eu brinco que sabe. Little Love era música de ressaca, tipo assim, é a primeira grande música de ressaca desse DC. E Mas aí você tipo pega, tipo, I Stick Around é Stones puro ali, né, sabe. sim, Quando você pega a Ain't Got a Hold on Me, é basicamente glam rock, assim. A Show Business é Chuck Berry puro, assim, exatamente. sabe, aquela levada blues, né, sabe. Então de Love Song que não tem absolutamente nada, né, nem de influências pra AC/DC tem. E aí o que eu acho mais bizarro é que a música que mais me lembra desse disco todo, o que vai ser o AC/DC é Soul Stripper, que a seção a parte rítmica dela é funk. Tem umas partezinhas de percussão, tem umas horas ali que tem um cowbellzinho meio perdido, né. Não, cowbellzinho não é nela, cowbellzinho é no Stick Around tem. Mas tem umas partes meio de percussãozinha, assim, Mais sabe, num groovezinho trabalhadinho. meio funk. Mas ela tem umas levadas vocais de "Was a Soul Stripper", sabe, tipo, que vai lembrar o que AC/DC vai fazer depois, assim. Então, é um disco que é meio perdido. Várias dessas músicas você acaba pegando, tipo, saíram no Jailbreak de 74, né, e al e outras saíram no Backtracks, mas que vão estar na versão internacional do High Voltage é só as 2 que o André falou. Exatamente, tipo, acho que da como é que é? Acho que Soul Stripper poderia ter ido para o High Voltage internacional, sabe, tipo Não, tem mas eu acho que não, acho que, assim, quando você ouve o que vai ser o AC/DC com o na os hora que entra o Chris Evans e entra o Phil Hurd principalmente, você entende por que que o Soul Stripper não tá. Porque não tem aquela seção rítmica dela, não tem nada a ver com o que o AC/DC vai ah, fazer sim. ritmicamente. Mas ela cabia por causa mais coisa vocal, né. E só pra não perder então o gancho, aí como é que é? Enquanto o High Voltage foi em fevereiro, em 1º de dezembro de 75, aí sim a gente tem TNT. E que daí é tipo assim, olha, estava brincando, desculpa lembrar desse disco, mas vamos embora. É quase como o primeiro disco do Traje a Rigor, entende, tipo, é praticamente best of, não é, tipo assim, eu fiz aqui fazendo uma brincadeira aqui, o lado A inteiro desse disco é só sucesso, entende, Assim, se pensar assim, né, tipo, é que o dessas músicas, as que ficaram eternamente parte de setlist do AC/DC foram só do disco inteiro são 3, né, que ficam pra sempre. AC/DC quase tem que tocar quase todos os shows. Mas na fase Bon Scott, basicamente todas eles tocam. Quase todas esse disco eles tocam quase sempre. Acaba sendo meio que essa disco de referência. Mas é aquilo, é um disco que ele vai sempre, porque que acontece nessa mudança? Eles mandam embora o Rob Bailey e o T. Clark, e aí nisso eles vão achar o Phil Hurd pra tocar bateria e depois o Mark Evans. Então esses 2 vão seguir com a banda até lá, até ali mais pra frente. Mas assim, não é de uma hora pra outra que isso também vai acontecendo, né, isso vai aos poucos, isso vai se formando. Então o TNT, ele é gravado em 3 sessões basicamente, ele vai grava numa sessão em março, e as músicas que são gravadas na sessão em março são High Voltage School Days, ainda sem o Mark Evans e Phil Hurd, ainda com George Young no baixo e Tony Current na bateria. Tony Current que foi quem gravou com bateria de quase o primeiro disco inteiro. Depois só a partir de maio, que aí já tá o Phil Hurd e o Mark Evans basicamente estabilizados na banda, que a banda começa a gravar as outras músicas já com a formação atual, e aí vai ser basicamente as outras 7 músicas do disco já é com essa formação, que é a formação quase clássica desse dos anos 70, porque o Cliff Williams vai entrar e também vai ser clássico também, o Cliff Williams que vai ficar até agora na bo mas É. o pode falar. Não, 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 mas eu olhar aqui assim, se a gente olhar
uma boa parte do TNT vai virar o High Voltage, então, tipo, quase que a primeira metade é espelhada igual. It's a Long Way to the Top, Rock and Roll Singer, The Jack, Live Wire e TNT. Na mesma ordem, na mesma Mesma sequência. Tem a versão de It's a Long Way to the Top é um pouco diferente só, um pouquinho menor a versão que tá na High Voltage Internacional. E acho que o resto é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. aí agora como é que é? Os, vindo da origem, como é que é, dos irmãos Young, e daí eu confesso que eu queria eu estava reouvindo e pensando assim, o que deve ter sido na época, ouvir, It's a Long Way to the Top a hora que entra a gaita de fole, sabe, tipo, isso deve ter sido, tipo, uma coisa totalmente, tipo assim: "Putz, o que que os cara fizeram", sabe, tipo, em que vai entrar a gaita de fole e depois entra a guitarra começa a fazer o duelinho com a gaita de fole, tipo, isso Então, pra mim é é uma que coisa muito legal. é que vai ter uma parte que assim, né, que o AC/DC lança em junho a High Voltage primeiro, o single da High Voltage. E ali esse single faz muito sucesso nos Estados Unidos, chega top 10 na Austrália, faz muito sucesso na Austrália, né, chega a ser top 10, e isso já gera um outro tipo de expectativa, porque a High Voltage é completamente diferente do primeiro disco já. E a brincadeira da High Voltage é que a ideia da High Voltage foi o George Young falando: vamos fazer esse disco nos acordes lá, dó, ré, dó, que é o AC/DC dos acordes. E ele fala assim: "Enquanto vocês brincam com esses riffs ali, com essa sequência dos acordes, eu e o Tony vamos ficar segurando a parte instrumental, e aí vocês brincam de fazer isso". E aí ele já segura uma parte mais rápida, né, pra essa questão do acorde enquanto tá fazendo a jam. O Bon Scott vai fazer uma letra histórica pra High Voltage, né, ela basicamente a letra "Ask me why I'm in a band", né, me pergunte por que que eu tô numa banda, né. E a música faz sucesso, né, e aí esse single sai, o banda estoura com esse single, e aí você começa a ter uma percepção do tipo, esse é o caminho, sabe, essa base mais rápida e mais pegajosa é o que é pra onde a coisa vai. E aí quando vem esse "A Long Way to the Top", que eu acho que é uma música muito feliz para o AC/DC, essa música De certa forma, é assim, mu é ela é muito alto astral para o AC/DC, assim. E a brincadeira da gaita de fole foi porque o George Young não sabia. Ele achava que o Bon Scott, por ser escocês e falou que ter tocado numa banda tradicional escocesa, ele sabia tocar gaita de fole. Só que o Bon Scott era baterista nessa banda, ele não tinha a menor ideia. Só que aí vai ter a questão do Bon Scott, né, o Bon Scott, ele ele encara essa entrada no AC/DC como: "É agora ou nunca". E ele entende muito bem que o AC/DC são os irmãos Young, o George Young, conduzindo aquilo a mão de ferro, e faz o que pedirem. "Ah, quer que toque gaita de fole? Beleza, me arranja uma gaita de fole que eu vou lá e toco". Sabia tocar? Não sabia, se virou pra fazer aqueles barulhos de gaita de fole ali. E falou que odiava tocar essa música ao vivo, porque vez que ele tinha que tocar gaita de fole ao vivo, ele odiava tocar gaita de fole. Mas funciona, né, uma declaração de missão já, você já começa mission statement pra abrir o disco, né. Sensacional, assim. eu brinco, daí depois tem uma música que ela tem a infelicidade de estar do lado de It's a Long Way to the Top, que é Rock and Roll Singer. Eu acho a música legal pra caramba, só que, tipo, o problema é que ela tá do lado da It's a Long Way to the Top Então, antes do essa é a última música que sobrou da fase do Dave Evans ainda, que era uma música que estava composta desde a época do Dave Evans, assim. E no primeiro disco tinha Show Business, que chamava Sunset Strip, com o Dave Evans, tinha a Love Song, que chamava Fell in Love, com o Dave Evans, assim. Então, que eram músicas que eles já estavam tocando a Soul Stripper, eles já estavam tocando junto com quando o Dave Evans estava na banda ainda. Agora, para o segundo disco, a única que sobrou dessa fase foi Rock and Roll Singer. Então você entende, você pega ele que tá aquela parece aquela música meio de transição do glam rock pro jeitão do AC/DC ela, assim. Então, ela meio destoa de fato, porque eu acho que não há um lado A, talvez seja a única música desse disco, essa e o cover, que não viraram staples em shows do AC/DC dessa fase do Bon Scott. ah, mas aí eu, tipo assim, mas eu estava até brincando nas minhas anotações do disco, assim, que dá pena dessa música estar do lado do coisa, tipo, a música é boa demais, tipo, massa demais. E daí tem de novo, assim, parece que é tuf, 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 tuf. Daí vai entrar The Jack, que é tipo, a The hora Jack que eles é ca
essas músicas que tinham dado certo do primeiro disco, aperfeiçoadas para o que o AC/DC ia ser, né. A She's Got Exatamente. Balls, A Little Lovers fizeram, essa pegada, pegar aquela pegada e vamos fazer aquela pegada com o que a gente quer misturar, e aí você Exato. percebe, tipo, aí aquela cozinha completamente, a seção rítmica completamente entrosada, quase junta, grudada ali, fica uma outra pegada, assim, tipo, o jeito do Phil Rudd saber a hora certa de dar a batida de caixa e dar a batida ali, e como isso se complementa com o Malcolm Young ali, é isso, assim, depois a gente até fala, mas quando você ouve isso acontecendo, e é legal de você fazer esse exercício da migração do High Voltage para o TNT, porque você entende onde que o AC/DC funciona, onde que o AC/DC estava tentando e como que o AC/DC funciona, e aí você começa a dar valor para essa parte da seção rítmica do AC/DC, que pra mim é a alma do AC/DC. E depois a gente pode até falar do show, o fato de não ter ninguém dessa seção rítmica hoje ao vivo no AC/DC, pra mim é uma das coisas que me faz eu ficar morrendo de amor, estar disposto a pagar qualquer dinheiro pra ver AC/DC de novo. Mas a The Jack, contando a história, né, The Jack, é uma letra que foi escrita inspirada em gonorreia, né, que The Jack era uma gíria pra gonorreia, não sabe. E o Malcolm Young tinha recebido uma carta de uma fã que Hum. falou que pegou doença venérea dele. E aí o Malcolm mostra para o Scott, o Scott tem que fazer uma letra sobre isso, né. Aí você entrega o combustível para o motor, tipo. Só que o que acontece é que na hora que eles estão tocando essa música ao vivo, né, o George Young fala: "Mano, o Ted Albert, que é o dono da gravadora, é um senhorzinho meio, ele não vai querer uma letra dessa no disco". E aí o fala assim que tenta dar uma mudar com isso daí, né, daí o Bon Scott faz essa letra de cateado mesmo, né, transforma do Jack na valete, né, assim. Então vira um jogo de letra de pôquer. Mas ao vivo ele sempre cantou a do Jack com a letra original, então se você tá ouvindo essa versão do Jack ali, quer pegar Vai If You Want Blood You've Got It, que tem a versão da The Jack com a letra original dela ali, né. Hum. E Aí depois virou um clássico do AC/DC que eles tocam obrigatoriamente todos os shows até 2025. Vai tocar em 2026 certeza essa música, é o momento que para, que o Angus vai fazer todo o strip dele ali, um histórico. e que como é que é? E que anos depois viria She's Got the Jack Frost. Como Sim, é que é? sim. Naquele fatídico show do Savatage, em Porto Alegre. Depois Livewire, que tipo, é também Desgraçada, né, cara, essa música. Foi a música que foi a música de abertura do AC/DC, de shows do AC/DC por muito tempo, assim, né, nos anos 70, quase os anos 70 inteiro eles abriram com Livewire os shows. E começa, né, baixão pulsando, a música vai crescendo, né, vai ganhando intenção ali. E aí, na hora da tipo, só vai entrar vocal depois de 1 minuto, mas a bateria só entra com tudo, assim, quase com 1 minuto, o vocal vai entrar depois de 1 minuto. Aí entra no refrão, sabe, tipo, o negócio estoura, assim. E aí vai ter uma das coisas que vai ficar clássica nesse DC, que é aquela paradinha antes de voltar tudo, que é uma coisa que o AC/DC vai fazer isso ad extremo depois da carreira. Mas aquela paradinha de guitarra que tem ali no meio. Então, histórica, Livewire é uma das músicas que eu adoraria que o AC/DC tocasse ao vivo ainda, mas sem nenhuma chance do Brian Johnson conseguir cantar. Aí depois tem Soma TNT. I'm dynamite. Vira para o lado B, né. A brincadeira que eles dizem é que o Angus Young, quando alguém perguntava, falava alguma coisa, o Angus Young costumava dizer: "I'm TNT, I'm dynamite", sabe, tipo, ele falava assim, sabe, zoando, assim. E aí eles resolveram fazer uma música, o Bon resolveu fazer uma música com base nisso, assim. Mas aquilo, né, aquele riffzão, outro clássico histórico da AC/DC, né, também, né, dos negócios puxadinha ali, sabe. Mas aí É tu tá falando sensacional, o Bon Scott nessa música, cantando ameaçador, né, cara. Bon Scott malvado, sabe, essa coisa do bêbado sujo de bar malvado, sabe, tipo, Exata o finado Bon Scott, tipo, Ele ah, entrega, né, cara. O que eu gosto do Bon Scott, assim, é que
ele tem essa coisa do malvado do bar, mas ele tem uma melancolia inerente nele, Sim, né, as é o músicas. malvado esquecido no bar, tipo, é o Exatamente, ele não tá feliz de ser um malvado do bar, ele é um rejeitado da sociedade e não esquece esse fato, sabe. Ele é, sempre é um exatamente. cara que tá bebendo, porque ele é um cara que a única coisa que sobrou na vida é ser o filho da puta da história, assim. Exato. Aí depois pra mim tem tipo assim, ó, pra mim tem uma das tipo, como é que é, talvez seja uma das mais fracas do disco, só que tipo assim, que é Rocker, mas tipo, se a gente chamar isso de Pérola. fraco é complicado, entende, Nossa, mas tipo, pancada, assim, né. Foi a música que fechou o show do AC/DC por muito tempo, só que ao vivo era tipo 10, 12 minutos a música tinha, porque eles ficavam estendendo o solo, indo lá puta música daquelas que você segura que vai te levando, vai te carregando junto só na velocidade, né. mas, tipo, tá Sabe, reclamando depois que vai esse é o momento, tipo assim, passando pano, passando pano. Esse é o momento achar bigode no achar fio de bigode na Mona Lisa, tipo, esse é tipo assim, é reclamar de coisa. é aquela música mais rápida, né, que você tem, tipo, eles retomam a velocidade um pouco, né, depois da TNT que tem uma levada mais mid-tempo, uma música rapidona ali, e depois aí vem aquela esse Next to You Girl, que é a regravação do primeiro single deles ali, que Mas que de novo regravação sem a vírgula, né, que é, aparentemente tá com vírgula aqui no deixa eu mas colar da minha enfim. tabela aqui. É, porque na verdade, na versão internacional, aí vai ter Can I Sit Next to You Girl, já como não tem rocker, entra essa. Que a gente estava comentando antes, que tipo, bah, a guitarrinha é muito a fuder desse sabe, assim, Uhum. sabe, um bom Scott noiado e uma guitarrinha malandra pra caramba, tipo assim, tipo, Isso, né. Essa, assim, é aquela que você vai comparar, você vê a diferença, né, do que foi o AC/DC, que o Bon Scott acrescenta, porque o Dave Evans cantando essa música, dá até uns falsetezinhos, tal, ele canta quando, tipo, garota, sabe, eu posso cantar parece que, tipo, um cara cortejando uma garota. O o Bon Scott cantando essa música ali, tá coitada da secando, garota, amigo, assim, uhum. sabe, tipo O Bosco, como é que é brincar assim? assim, se o Dave Evans te oferecesse cigarro, você ia achar que ele tá te oferecendo um cigarro cara, se o Bon Scott te oferecesse um cigarro, você ia falar: "O que que tem de errado nesse cigarro, né, Cigarro, amiga?" exatamente. Como é que é? Um é o polido, o outro é, tipo assim, é o cara noiando, tipo, a mina já quase indo Exa embora do bar porque não aguenta mais o cara do lado ali Exatamente. querendo puxar trela, tipo Isso, né, que ele faz aquele ele dá aquela vocada mais deixa o vocal um pouquinho mais mais soturno, assim. Tá, tipo, exatamente, mano, pra aquilo caramba. ali tipo, tem um cigarrinho diferenciado aqui. Você quer docinhos, querido? Ui, Aí depois tem High Voltage, a música, eu brinco assim: a "Ah, faz aquela música música agora pra pagar com o passado aí, pra ficar" exatamente, né, que aí a que eu já tinha falado antes, né, da história de fazer os acordes com o AC/DC, o acorde A, acorde C, acorde D, acorde C. O lá, dó, ré, dó, né, que eles usam pra fazer o acorde principal, pra fazer a música. Mas musicaças, grandes clássicos do AC/DC, E daí história. pra mim tem uma daí pra mim tem uma coisa que até acho também é um tipo assim, quando a banda se adona de covers tem que dar justiça. School Days com Hail, Hail, Rock é do caramba, tipo, Ficou tipo legal. assim, Assim, chama eu acho desnecessário, foi gravado ao vivo, né, você vê que os caras gravaram ao vivão a música ali. Não em show, acho que gravaram talvez em estúdio, 1, 2, 3, 4, vamos tocar voar. ali, vai ser assim, eu acho, de certa forma, desnecessária, ela não precisava, sabe, disco tinha 8 músicas próprias do AC/DC de altíssimo nível, mas talvez eles estivessem meio preocupados em fazer um disco ter uns 40 minutos pelo menos, precisava ter mais uns 3, 4 minutos ali, aí meteram o cover de Chuck Berry, que tem tudo a ver, que eles se apropriam, deixam a música com cara própria total dele. Mas assim, talvez desnecessária nesse momento, assim, não faria falta se o disco terminasse na High Voltage. Não, 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 não. Que é como vai terminar nessa versão pra quem tá vendo no YouTube, que é quando vai terminar na versão que como conhecemos em todo mundo. Que foi como o mundo conheceu AC/DC, né. Exatamente. Eu estava voltando para aquele ponto. É uma banda que já fazia sucesso, tipo assim, mas a banda é muito viva no sentido de
tá, então agora esse segundo disco ele é melhor, vamos retrabalhar esse segundo disco pra e a gente não pode perder esse High Voltage, não pode perder essa ideia de AC/DC pra vamos pra cá. Uhum. É isso, né, aí tem uma capa já focando no Angus Young, né, já tem uma coisa diferente, assim, que não é a capa dos 2 primeiros, a capa é diferente da que sai na versão internacional. Mas assim, você já sabe exatamente o que que te chama atenção, né, então você vai vender lá fora o que chama atenção, principalmente na Inglaterra, né, que foi esse primeiro mercado deles, e vai ter uma treta, assim, porque o mercado americano vai demorar para entender um pouco o que que é o AC/DC, mas o mercado inglês já abraça direto. E vai ter uma treta ainda maior que depois o próximo disco do AC/DC a sair na Austrália, que é o Dirty Deeds Done Dirt Cheap, vai sair bem diferente na Inglaterra, né, então vai ter músicas ali que só vão sair depois e não vai sair nos Estados Unidos. Os Estados Unidos só vai lançar o Dirty Deeds em 81 já ali, quando já estava depois no auge do sucesso do Back in Black, gravadora falando esse Back in Black vendendo milhões de discos, fala: "Pô, a gente tem um disco engavetado dos caras que a gente não lançou?" Opa, me "Pô, dá mas é com outro vocalista". "Não, não interessa, lança aí", começa a desovar as coisas. não tem Então, mas que problema, é uma daí, boa na na versão Dirty Deeds que vai sair lá, ela vai ter a Jailbreak, que ficou um tempão engavetada pra ser lançada, assim. Vai ter a I'm a Rebel, que depois só vai sair não, I'm a Rebel eles gravam I'm a Rebel e não lançam, e I'm a Rebel vai sair só como um cover gravado pelo Accept, segundo disco do Accept, mas era uma música do AC/DC que o AC/DC grava e não lança, assim. Então, tipo, a versão internacional do disco vai ser bem diferente, sabe. Aí sai a Rocker na versão internacional, né, a Rocker acaba saindo a Rocker que era do TNT sai na versão inglesa do Dirty Deeds. Dutch Deeds, né. Hã, Então, como fracionar o catálogo de uma banda? Coloca uma aqui, coloca outra lá, parará. é isso. É, essa confusão, assim, que é só a partir depois quando eles vão chegar no Powerage no Powerage não, lá da B-Rock, que aí unifica, aí a banda já tá num caminho mais certo, as coisas já estão mais ou menos organizado. Mas, fazendo uma brincadeira contigo, assim, tô colando aqui pra gente olhar. Eh, é divertido porque, como é que diz assim, interessante de olhar, mesmo que tu fique só no como é que é? Mesmo que tu fique só no primeiro ano, ou no como é que é? Não no primeiro ano, mas nesse começo do AC/DC, é divertido olhar pra esse AC/DC se encontrando, entende? É, é isso. Acho que o que é legal dessa comparação é você entender isso que eu falo aqui, muitas vezes as pessoas não dão tanto valor, porque o AC/DC tem um vocal que é muito característico. Tem o Angus Young fazendo solo de negócio. E as pessoas não dão muito valor, porque pra mim é o grande segredo do AC/DC, sabe. AC/DC ele tem uma seção rítmica que eu acho fabulosa, assim. Essa coisa de ser ele é pulsante, ele é perfeito, ele é encaixado e, sabe, tipo, e ele permite pra mim o que faz as músicas do AC/DC serem legais é exatamente isso. É o quanto que você consegue chacoalhar a cabeça, chacoalhar o corpo ouvindo as músicas do AC/DC. E é o segredo, sabe. E quando morreu o Malcolm Young eu pensei: "Putz, cara, sem esse cara fazendo aquilo na guitarra, sabe, perde parte da mágica". Óbvio, Malcolm também tem a questão da interação de guitarras, né, que nesse disco tem até músicas que no High Voltage tem até músicas que o Malcolm Young chega a fazer solos, assim, enquanto que é uma coisa que ele deixa de fazer. Mas no essa interação da guitarra básica com a guitarra do Malcolm Young fazendo mais os ritmos e o Angus trazendo uns lickzinhos ali pra complementar. E isso interessa o Malcolm gruda essa parte do Angus com a parte da seção rítmica. E quando você pega isso e não tem o Phil Hurd, que era um baterista essencial nessa pegada perfeita, assim. Phil Hurd é a inspiração do Lars Ulrich para o Black Album. Sim. Ele fala que ele estudou, porque ele queria entender certinho como que o Phil Hurd colocava os pratos no meio das músicas, como que fazia a batida no meio das músicas, que ele queria encontrar esse grau de perfeição pra bateria dele no Black Album do Metallica. E é assim, você ouve a bateria do Phil Hurd, cara, não tem nada que tá absolutamente fora de lugar ali, sabe, tipo, a hora que o prato vem, a hora que o prato faz a música dar um pulo pra cima, sabe, ganhar uma tensão. Sabe, a hora que ele dá uma puxada de tom ali a mais, a música ganha, sabe.
É muito perfeito o jeito que o Phil Hurd toca. Então, essas coisas que quando você vai ver ao vivo o show hoje do AC/DC, sem o Malcolm falecido, sem o Phil Hurd, sem o Cliff Williams, que o Cliff Williams que vai substituir o Mike Evans e vai ser tá até hoje na banda. Tipo, pra mim, sabe, aquela coisa que me fez apaixonar por AC/DC não tá lá. Então é meio triste isso. Pra não perder o ritmo, como é que é? Era pra ser 50 mais 50, mas será como é que é? Era pra ser 50 mais 30. 50, mas será 130. Não dá pra gente esquecer como é que é, pra quem está vendo no YouTube, como é que é? Ballbreaker! 95, na verdade 93, um certo Rick Rubinho, se aproxima desse DC, lança Big Gun, Number One, pra trilha do Last Action Hero. Filme palha pra caramba, mas que eu gosto pra caramba desse filme, dessa trilha. E aí A o trilha Charlie vai é histórica, né. Trilhas um monte de música que fez sucesso. "Ô, o filme é palha pra caramba, divertido pra caramba, é palha pra caramba". E aí vai ser o Ball Breaker, que é um disco, como é assim, se a gente critica um pouco a pasteurização do Rick Rubin nas coisas, é porque talvez aqui é um disco que também a gente sente um pouco a mão dando umas cansadas, não umas cansadas, mas coisa assim, parece que a banda faz o que precisa fazer e poderia ir mais além, entende? Tipo assim, Então, eu acho que não, eu tenho uma sensação que o que é legal é que a banda não vai além. Eu acho que o AC/DC do Razor's Edge, que é o AC/DC foi produzido pelo Bruce Fairbairn, aquela coisa de manda pra Vancouver, aquela super produção, tal. Era uma coisa que o AC/DC não queria, não gostava de fazer isso. E aí o Rick Rubin, eu não sei exatamente como que foi a relação deles, porque, normalmente as relações Rick Rubin e bandas são amor e inferno, e normalmente as do amor é porque o Rick Rubin não se mete tanto em algumas partes, deixa a banda muito à vontade pra fazer o que quiser, ele só vai lá e fala: "Não estou sentindo", né. A banda fala: "Mas o que que você não tá sentindo, seu velho desgraçado, barbudo desgraçado?" É isso que você tá falando, tipo, ele não te guia exatamente para o que ele que tá bom, o que que não tá. Aí você fala: "Não estou sentindo", né, não meditando, assim, Uhum. sim, como vocês não estão capturando a verdadeira essência do que essas coisas meio que o cara fala: "Mano, o que que você acha que tá errado nesse take?" Ele não tá preocupado com isso. Então, deixa as bandas muito soltas e não é muito claro nas coisas, então às vezes dizem que pra produzir é um saco, porque você tá esperando que o cara te guie dentro da produção. E o AC/DC por ser uma banda que é muito fechada dentro do seu próprio universo, pode ser que não tenha, sabe, tipo, não tivesse tanto o fato do Rick Rubin não se meter tanto nessa parte de takes, como é que tá, tenha funcionado melhor, assim. Mas eu gosto do Ballbreaker exatamente por essa fase dessa questão dele ser bem mais direto, eu acho, sabe, tipo, as músicas são sabe, não tem aquela coisa tão grandiosa quanto tinha no Razor's Edge, de querer fazer o refrão, tipo, Money Talks, aquele refrão que é para o estádio cantar junto, sabe. Eu acho que ele é mais diretão, assim, mais na tua cara. Eu gosto disso nele. Não, ele é um disco, como é que é? Ele é um disco que ele não vai, é aquilo que a gente brincava é o mal de 95, tá até lembrando disso, que é o Iron Maiden e o AC/DC repetindo um verso até a exaustão, entende? Tipo, tem coisas assim, chega uma hora, tipo assim, tu fala: "Tá, tipo, tá, para de repetir esse mesmo verso". Mas de novo, eu estava até lendo um pouco das coisas do disco, assim, é engraçado falar isso, tipo, a gente tá reclamando do Ball Breaker, ele não é um disco ruim, entende? Só que É. perto de outras coisas, ele tem um brilho diferente. Acho que esse talvez seja o ponto, assim. Assim, ele vai ter uma das coisas que é legal do Paul Breaker, assim, eu acho que isso ele é essencial, é porque ele é a volta do Phil Hurd pra bateria, né. Ele Exatamente. tinha saído depois ele sai nas gravações do Freak of the Wrist, que ele tá completamente chapado. Ele na meio das gravações ele é demitido, assim, só que acabam usando todas as gravações que ele fez, ele já não sai em turnê, quem sai em turnê pra tocar bateria é o Simon Wright, que vai ser baterista do Dio depois, que era um grande amigo do Dio. E
ele volta para o Ball Breaker, né, e no Ball Breaker você vê, volta a ter essa e ele volta e volta encaixado. Eu acho que é É, um grande exatamente. segredo isso, ele volta e traz essa seção rítmica do AC/DC completamente encaixada, Malcolm, Cliff Williams e eu vejo, ele tá ali. Se as músicas poderiam ser um pouco mais inspiradas, poderia, eu concordo que não são todas as músicas que são inesquecíveis, mas eu gosto muito delas, sabe, dessa rock é musicaça, né, cara, assim. Exatamente. O Bring Me Oil é uma música divertida pra caramba, Burning Alive é legal, Hail Caesar, mas Hot Your Pants Down, putz, Essa eu música gosto legal pra pra caramba, essa eu acho cacete, uma perdida ali no disco, sabe, mesmo a Ball Breaker, Heads Up, Break Up, sabe, o disco é um disco que é mais intenso, ele é mais direto e aquela seção rítmica total ali, que não talvez não seja aquela coisa tão estrondosa quanto o AC/DC faz no Money no Talks e tal. Razor's Edge, mas é mais a cara do AC/DC que eu gosto, assim. Como é que é? Ah, é o Boogeyman, que é tipo o Brian Johnson malvadão, assim, é legal. É, Boogeyman que é a The Jack do disco, né. Exatamente, exatamente, Hum. exatamente. Bela comparação, bela comparação. Mas sabe Ah, que agora tem umas músicas que eu tô tentando lembrar, tipo, eu não ouvi o Ball Breaker, não deu tempo de ouvir o Ball Breaker antes de gravar, mas, por exemplo, eu não lembro de Honey Hole, como que é Honey Hole, faço a menor mas ela ideia de como que é não, essa não, a música, musiquinha é legal, não ela não é uma grande faixa, mas não vai fazer feio, entende? sabe, tipo, a The Furor, a Honey Hole e a Love Bomb, eu não vou lembrar de jeito nenhum, sabe, eu tenho que Pô, não me lembro delas, na minha cabeça eu teria que ouvir o disco de novo pra colocar. Agora todas as outras eu lembro que eu gostava muito. E aí o Ball Breaker pra mim vai ter aquela grande emoção, porque foi a primeira vez que eu vi AC/DC foi na turnê do Ball Breaker no Pacaembu. E eu vi basicamente da grade, porque eu entrei cedo, porque a abertura foi do Angra, né, eu vi o Angra da grade, aí começa uma confusão que eu fico lá na frentona, e quando eu já tô mais ou menos cansado de ficar lá, eu vou ficar perto de uma partezinha que era no Pacaembu, que era onde tinha a entrada do vestiário. E lá tem a plataforma que o Angus sobe na hora que eles vão tocar High Voltage ou La Derby Rock, não lembro qual das 2 que é. Aquela plataforma que ele toca de alto, de repente eu tô do lado, assim, meio que encostado ali, eu vejo, tô eu aqui, o Angus a, tipo, 5 metros de mim subindo, cara, então, quando é aqueles negócios, tipo, cacete, né, mano, eu estava na grade, sabe, triste que eu tô na grade, olha quem tá ali do meu lado, cara. é. Foi sensacional, é que esse show do AC/DC de 96 foi top 5 da vida, foi dos shows mais sensacionais que eu já vi, assim. É o que faz eu estar em paz com o fato de não precisar pagar uma fortuna pra ver AC/DC. Eu vi depois em 2009 que foi legal, mas 2009 ou 2010, não lembro agora exatamente, que foi legal, mas não foi tão legal assim. Agora, esse de 96 foi fora de série, assim. Pô, Tem aquele show, tem um DVD ao vivo desse AC/DC dessa turnê que é o mesmo setlist, o show, mesma coisa, que é sensacional. O La Plaza, né, alguma Bu, alguma coisa. e deixa eu pegar aqui até tu falou que como é que é. Ah, Nobu. Nobu, exatamente. Fez um show. Exatamente. Live at Plaza de Toros. Uhum. É uma bela capa, eu sempre lembro dessa capa. E não, assim, se assim, ó, a gente reclama aqui do Ball Breaker, mas tipo, muito ouvi o Ball Breaker, muito ouvi o Ball Breaker. Vi pra caramba, assim. O Bob Barker a gente tinha cogitado colocar ele, né, na sequência dos 30 anos, né, de 95, a gente acabou perdendo a janela, mas está feita a homenagem a um disco que a Raps gente of ouviu pra Urban. caramba e que pra mim tá sempre guardado no coração, porque foi a turnê que eu vi AC/DC pela primeira vez, assim. Primeiro disco da AC/DC que eu vi sair, que eu comprei quando saiu, né, já comprei quando saiu. Eu gostava muito da banda. Se eu não comprei esse a gente fecha, como é que é, fechamos o encerrando as coisas com memória. Esse aqui, eu vou comprar 2 anos depois, 97, com um dos meus primeiros salários que eu ganhei. A gente estava eu e o Thiago estava antes, assim, antes de começar a gravar, a gente estava lembrando do a gente tem que fazer esse episódio só disso. A gente estava lembrando das lojas que tinham balaio de CD, essa coisa que os jovens não conhecem mais. E tinha agora eu lembrei,
e tinha uma loja em Porto Alegre, hoje ela mudou, hoje ela opera só na web, né, que é a gloriosa Multissom, e a Multissom tinha o famoso balaio. Os meus AC/DCs que eu estava citando antes foram comprados nas Americanas, uma promoção. Mas eu lembro que a Multissom tinha uma loja no centro que era, tipo assim, onde tudo que deu errado ia parar lá. Sabe, tipo assim, coisas que não vendem foi pra lá. E eu lembro que eu achei um Freedom Call do Angra, que é o EP aquele, Uhum, o Ball Breaker, o Low do Testament, tipo, o Ball uhum, Breaker e o Ball Breaker e o Low importados na coisa. E eu acho que uhum. pra completar, eu peguei uma coletânea que meu pai tinha em vinil, que era como é que é? O melhor do Bang Bang italiana, que é uma coletânea de trilha de western com Trillish na capa, super clássico. E eu lembro de pegar em balaio isso, entende, sabe, tipo assim, a gente fala: "Cara, tá aqui o AC/DC no balaio", tipo, sei lá, 7,90, tipo, É 8,90, muito tipo, barato. Eu comprei basicamente minha coleção inteira nesses balaios das Americanas que tinha aqui, tipo, 9,90 cada um, assim. e apareceram os digipacks todos, Isso, que é como é que todos é? em digipack e Cortou. tal. Não, mas Não, e o Ball Breaker eu comprei quando saiu. Assim, eu não tinha, foi o meu primeiro disco do AC/DC que eu comprei, porque eu tinha em fita o Back in Black, o Highway to Hell e o Live. Então, eu era viciado nesses 3 discos, assim. E lembro que um dos primeiros discos que eu comprei quando eu vim pra morar em São Paulo, foi o If You Want Blood, You've Got It ao vivo. Eu queria ter, tipo, eu queria ter algum da fase do Bon Scott ao vivo. E aí foi quando a fase do Bon Scott se abriu pra mim, tipo, de um nível que eu, puta, eu alucinei, sabe. e eu ia colar aqui, na verdade se é uma coisa que eu só vou prestar atenção num clássico home video nunca lançado, só saiu a parte do Metallica agora, que é o Monsters of Rock na Rússia. É E isso, e eu lembro de assim, o do dia como é que é? A gente brinca assim, quando o Solada virar uma empresa de sucesso e o Solada tiver um faturamento bilionário, depois do Solada Fest, que é a coisa, eu vou comprar todas as como é que é? A minha wishlist de coisas. Comprar todas as cópias do Jugulator da face da terra, esquecer que existe aquela capa do Jugulator, do Judas Priest. Vou como é que é? Vou comprar o vou pagar para o Chris Reich, eu vou fazer uma capa do Empire paia. pixelizada. É tão bonito que a capa do Pushhead, aquele que é desenhado, que é o pra quem não lembra, é aquele cara que faz o Pushhead faz as artes do Metallica no Injustice for All. Uhum. E é legal pra caramba, tipo, é uma capa muito mais metal do que o disco do Chris Reich, e tipo, eu vou fazer uma outra arte, vou comprar como é que é? Eu vou comprar as masters do Enafall Days do Rage, e vou fazer um mix decente pra aquele disco, tipo, eu vou organizar a bagaça. E outra coisa pra fazer é pegar e lançar sei lá, uma versão decente desse home video do Monsters of Pegar, Rock na Rússia, tipo. achar as fitas originais e fazer um Eu negócio, porque acho um crime. deve ter sido gravado em fita, né, então deve dar pra fazer um Blu-ray decente disso daí. Porque isso tinha em Laserdisc na época, né, então, tipo, eu acho um crime esse Rombijo nunca ter vindo ao mundo, como é que é? Era uma banda acho que russa, Black Rose, Pantera, Metallica, AC/DC, tipo, sonho de consumo adolescente, tipo, É isso, né, acho que o AC/DC deve ter meio raiva disso daí, porque o AC/DC ele é obscurecido, né, pelas outras bandas, o AC/DC numa turnê de renascimento do AC/DC, depois de ter vivido a segunda metade dos anos 80 em decadência, e aí do nada ele tem Pantera e o Metallica no auge, o Pantera estourando, o Black Crowes ali crescendo, então, assim, nem no plano que o AC/DC seria melhor, a banda ali, ele tá sendo ofuscado pelo Black Crowes. Aí, como um rock and roll de estádio, tá sendo ofuscado pelo Metallica. E e como em apenas intensidade, o Pantera derrubando tudo, assim. aquela versão acho que ali o que é, tem Primal Concrete Sludge e Walk, eu acho, daquele disco, tipo assim, eu fui o Anselmo no auge, assim, tipo, e aquilo que eu digo, vira e mexe eu volto, porque esse show do Metallica saiu na caixa do Black Album, eu acho. Eu É, pra na mim é o caixa do ápice Black Album agora, deve ser. eu pra mim é o auge do Metallica. Tipo assim, é onde, tipo, tá, bateu aqui, tipo, não tô desprezando que o Trujillo tem coisas muito boas, não é esse o ponto, mas é o Não, auge. não, ela era que o seu auge que sim.
não auge técnico, não auge musical, né, que o auge musical do Metallica ali é Cliff Burton ainda, mas é aquela hora que tudo encaixou do Metallica. Eu acho Exatamente, que o exatamente, grande exatamente. foi, tipo, a banda estava musicalmente tinindo e fazendo um sucesso desgraçado sem precisar, ainda com cara própria, sem precisar estar forçando a barra pra nada, assim. Como é que é a e numa semana, como é que é, eu digo assim, importante, não só pelo Solado 100, e é algo eu sempre lembro do "Die by my hand", e os policial descendo o cacete nos outros, Isso, a galera total. agitando pra caramba, tipo assim, que tipo assim, tipo assim, não que talvez foi, mas eu lembro que o público é um público, não tem um público de não sei quantas mil pessoas, um troço maluco ali. Ninguém estima exatamente aquilo, mas dizem milhões, né, de E é pessoas uma coisa que, ali. tipo assim, que é o James Hetfield, "É, bah", o Jason vai entrar também raivoso pra caramba, a galera agitando, a polícia batendo o cacete, tipo assim, aquilo sim é um show de heavy metal, entende, sabe, tipo, é 500.000 pessoas eles alegam que estava lá, assim, né. o Tuxino, que é o já Chino Airfield. não, For those about to rock Monsters in Moscow, né. exatamente. E o AC/DC Pantera coitado. tocou Cowboys from Hell, Primal Concrete Sleet, Psycho Holiday, Domination. Isso. Eu lembro que essa Primal Concrete Sleeve que, tipo, que o Fiancel manda mais funk para o metro quadrado do que a Taylor Swift no disco novo, assim, é um negócio, tipo assim, tu vê que o cara tá possuído no negócio. "Come on, É please isso, with me, daí live my é, twisted dream, fuck", tipo, o auge. Isso se sobra, tipo, pra gente ver, né, daqueles momentos, tipo assim, a banda mais cancheira, a banda que vai provocar todos os outros. Obrigado, você sobrou, você tá aqui, não né, não que eu sou você ruim, pelo contrário, mas tipo, eh, é assim, foi ofuscado, né. Você tem horas, assim, que você tá tendo as outras bandas estão chegando no auge, né. Uma tá no auge, a outra tá caminhando para o auge, assim. Então, não tem como, sabe. O que é pior é aquilo, né, Black Crowes, que era uma banda relativamente iniciante, do primeiro disco ainda também, tá acima de você, sabe, tá fazendo tá com mais pegada. Acho até que deve ter sido isso que a banda deve ter pensado do tipo: "Não adianta a gente vir pegar um produtor da moda dos anos 80, a gente vai precisar trazer o Phil Rudd de volta pra recuperar aquela aquele encaixe". É o que eu acho, assim, nada nenhuma definição para AC/DC pra mim é melhor do que encaixe, sabe. Como tudo se encaixava perfeitamente nesse AC/DC, e se você tira uma pecinha desse encaixe, a coisa dá errado, sabe. sim, E aí o mérito do Brian Johnson de, tipo, ele não ter zoado esse encaixe quando ele entrou, mas ele não é o perfeição do que tinha ali. Funciona a perfeição no Back in Black, porque ainda Back in Black tem muita das ideias do Bon Scott líricas, e ele já pega o disco pronto, a partir dos discos que ele vai trabalhar junto, ele já não encaixa tão bem assim, Brian Johnson pra mim. Mas você mexe com qualquer coisinha ali, você tira o Phil Rudd, você tira o Cliff Williams, tira pra mim a coisa sai, sabe, não fica igual. tô conferindo pra ti, teve alguma alma que fez tem um selo da Vivo, teria que dar uma olhada, mas tem alguma É alma. porque algumas dessas músicas foram lançadas como clipe oficial das bandas, então Exato. pode ser que a Vivo tenha por isso que tem o selo da Vivo. Por isso tá lá como é Mas que alguém tá no YouTube, For Those About to Rock, Monsters in Moscow. Tipo, tá lá todo ele. agora o que seria legal é alguém pegar esses shows completos e lançar, né, fazer um box ali em Blu-ray com todos esses shows inteiros. Não, assim, ó, como é que é? Até tá aqui o Metallica. Recomendo, tipo, do Metallica eu lembro que tinha um bootleg com esse show inteiro. Uhum. E, tipo, recomendo olhar, tipo assim, que aquilo que tu falou, as 500.000 pessoas, tu perde de vista onde termina as pessoas, né. É uma coisa, acho Sim, que aquela visão impressionante, tipo, quando você vê aquelas tomadas do alto do Rock in Rio de 85, né, que você olha e fala: "Cara, isso não termina nunca". não é nada perto disso, tipo, eu confesso que, por exemplo, para os próprios caras ali, tipo, vamos pegar os frontmans, tanto o Brian Johnson quanto o Fionc acho que o Fioncel é um que não liga muito pra isso, tipo, liga, mas não liga, tipo, vai lá e faz toca o terror dele. Mas eu fico imaginando
para o James e para o Brian Johnson olhar que ele, sabe, tipo, esse perder de vista, sabe, deve dar um teto na cabeça do cara, deve dar uma sensação do tipo, cara, sabe, tipo, nem como é que é, nem num filme de ficção você escreveria que você vai tocar pra perder de vista de gente, sabe, tipo, então, começamos de um jeito, fomos pra outro, como é que é, era pra ser 100, virou 130, porque a gente sempre gosta de falar, tipo, é o problema do Solada, a gente tem E como é que é, a ele gente tem toda vez que a gente diz assim: "Não, eu vou falar menos", a gente acaba falando mais, esse é um problema, mas isso como é que é, ia deixar para o Thiago também, mas assim, nem eu acredito que a gente tá no 100, abraço a isso, tipo, lembrar do Thiago Sakis, né, que tudo começou, foi ele que falou que queria fazer um podcast com a gente ali. e que é por ele, tudo isso que a gente faz é Por como é que ele, é, isso. aquilo que a gente sempre brinca, que no fundo um podcast é um motivo para amigos conversarem, e a gente espera que, É. tipo, isso também transborde um pouco para quando você está nos ouvindo. Uhum. Apesar que agora eu ando preocupado em como que eu vou automatizar a newsletter, tipo, eu vou acabar com a graça do nosso humor da newsletter. Cenas do próximo capítulo, quando a newsletter Exatamente, chegar a 100 a gente fala mais. exatamente. Mas é isso, pessoal, Thiago, mais alguma coisa que faltou? Eu vou agradecer todo mundo que tá com a gente nesses 100 Certo, episódios ali. exatamente. Então muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção e até a semana que vem.